Muito se fala da importância da indústria e do agronegócio para a economia, mas pouca gente lembra que nenhum desses setores cresce sem uma logística eficiente. O transporte de cargas ainda é visto como coadjuvante, quando na prática é um dos protagonistas do desenvolvimento econômico. Todos os dias, milhares de caminhões cruzam as rodovias brasileiras, levando alimentos, medicamentos, máquinas, combustíveis e praticamente tudo aquilo que movimenta a nossa economia. Mas, por trás dessa enorme engrenagem, existe um setor que enfrenta desafios constantes e uma entidade que trabalha para fortalecer as empresas responsáveis por toda essa missão. Hoje nós vamos conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo CETRIM, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Triângulo Mineiro. E para a gente dar uma dissecada nesse tema, nada melhor do que conversar com o presidente dessa instituição que é tão importante para o transporte de cargas não só do Triângulo Mineiro, como de Minas e, por que não, do Brasil, já que Uberlândia é um cruzamento logístico, né, Cleiton, de cara importância nacionalmente. E também doutora Ana Carolina Mello, que é assessora jurídica do CETRIM, que é o nosso sindicato das empresas de transporte de cargas e logística do Triângulo Mineiro. E para mostrar a importância de todo esse transporte de carga, de todo esse modal, de toda essa logística, nós estamos produzindo já há alguns dias uma série de programas mostrando toda essa importância, toda essa vitalidade que o transporte de cargas representa, que é o transporte em movimento. Ô Cleiton, em um cenário marcado por aumento de custos operacionais, escassez de mão de obra qualificada, necessidade de investimentos em tecnologia, exigências ambientais e constantes mudanças na legislação, não é um trabalho lá muito fácil para o CETRIM, não é não? Exatamente, Orley. Nós vivenciamos no nosso dia a dia mudanças que nos trazem, além dessas dificuldades todas já relacionadas por você, um aumento dos nossos custos. A nossa mão de obra hoje ela é uma mão de obra que precisa ser bem qualificada. Vamos falar de uma das principais mãos de obras dentro do nosso trabalho, que é o motorista, que precisa hoje estar qualificado. Nossos veículos hoje são veículos dotados de uma tecnologia embarcada muito grande. Então, nossos motoristas hoje, eles precisam receber o treinamento necessário e nós, através do CETRIM e suas parcerias, como o CS Senat, estamos realizando esse trabalho, executando cursos, ministrando cursos de aperfeiçoamento e capacitação dos nossos profissionais, não só motoristas, mas também outros que absorvemos nas nossas operações internas. O transporte de cargas, o transporte rodoviário, continua sendo o modal mais importante nessa questão de transporte de riquezas do nosso país. Com certeza, né, Orley? Como você enfatizou no início da sua abertura, o nosso agro tão produtivo, a nossa indústria produtiva hoje, como é que ela escoaria a produção se não fosse o transporte, né? Nós temos a certeza de que o transporte hoje, ele representa hoje, o transporte rodoviário de cargas em si, ele representa 70% hoje da movimentação de cargas dentro do nosso país. É o transporte rodoviário de cargas que faz chegar a matéria-prima à indústria, o produto do agro no seu destino nos portos, e que faz chegar a nossa gôndola, como você diz, o nosso alimento do dia a dia. O transporte está atuante. Você, às vezes, não o percebe. Ele passa desapercebido quando ele está funcionando bem. Mas se o transporte parar 2 dias de funcionar nesse país, instala-se um caos. Nós já tivemos exemplos disso, né? Infelizmente, sim. Esperamos que não tenhamos outra oportunidade tão ruim quanto essa. Dentro dessa importância do modal que você exemplificou bem aí, só para a gente dar uma clareada melhor, muito se fala na importância do transporte ferroviário, que é inegável, né? Dos portos também, mas para a mercadoria chegar e sair do porto, do terminal ferroviário, precisa do caminhão. Exatamente. Não adianta. Tudo bem, chega lá,
vai de um ponto a outro através da ferrovia, uma economia tremenda, claro, sem dúvida. Mas dali para a gôndola, né, como você disse, depende do caminhão. Exatamente, Orley. O transporte ele intermodal ele é de extrema importância e é o que realmente vai trazer um crescimento, uma estrutura um pouco mais evoluída para o transporte no Brasil num todo, falando de todos os modais. Como você bem disse, a ferrovia é uma necessidade, é uma realidade que grandes países implementaram, deu certo. A questão dos portos, que é tão pujante no nosso país. Recentemente até visitamos o Porto de Santos, conhecendo operações lá, que assim é bastante instrutivo isso aí. Sabemos que sem os caminhões não seria possível. Como é que você escoaria uma produção de uma determinada região que o agro é muito forte para que chegasse no porto? Através de caminhões. Ou que chegue até um ponto de ferrovia, também em caminhões. E esse produto chegando ao seu destino, seja ele interno ou lá fora, seja em que país for, vai depender de caminhões para poder chegar até o consumidor final. O agro, sem dúvida nenhuma, é poderosíssimo da porteira para dentro, né? Da porteira para fora entra o modal rodoviário, né, do transporte. Doutora Ana Carolina, uma das grandes questões nas quais o CETRIN se envolve anualmente são as convenções coletivas, né? Então, as convenções coletivas têm que ser bem conduzidas para evitar litígios e outras questões mais, vamos dizer, danosas e ineficientes para o setor. Uhum. Orley, a convenção coletiva, mais do que evitar litígios, ela também organiza essa relação de trabalho. Uhum. É a maneira com que as empresas, mas também os empregados, eles conseguem se organizar em sua vida e em suas relações de trabalho. Isso é muito importante, porque a gente tem uma lei, né, que a gente chama comumente de Lei do Motorista, que ela é uma lei desde 2015, que ao longo desse período, principalmente no ano de 2023, ela sofreu uma grande modificação com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5322, que considerou algumas dessas resoluções e diretivas dessa lei inconstitucionais, mas nem tudo que está na lei é para todos. Tem características que elas são regionais, que elas são muito específicas daquela categoria. E é assim que a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, ela é gerida e ela é conduzida para que essas situações que são específicas, elas possam ser abarcadas. O CETRIN, ele fomenta e ele gera uma convenção coletiva para o Triângulo Mineiro, que atende às especificidades das empresas de transporte de carga, logística e movimentação de mercadoria aqui da nossa região. Uhum. E é uma região grande, né, o Cleiton, atendida pelo CETRIN, a área de abrangência do CETRIN. Exatamente, Orley. O CETRIN hoje ele tem em sua base 39 municípios. Para você ter uma dimensão disso aí, hoje nós temos aqui na nossa base cerca de 18 mil empresas de transportes, ou seja, 18 mil CNPJs de transportadores ativos nessa base de 39 municípios. Logicamente que Uberlândia é a maior delas. É muita gente, né? É muito destino envolvido nessa brincadeira aí. E, Orley, imagina só todas essas empresas sendo geridas de forma diferente. A gente tem que lembrar que os nossos motoristas, que as nossas equipes, elas transitam. Imagina saber que uma empresa tem uma resolução ou uma diretiva totalmente diferente de uma outra empresa que está ali ao seu lado. Na medida que a convenção coletiva traça diretrizes, cláusulas e procedimentos que são comuns, isso facilita para que foque na logística do transporte, que a mercadoria saia do seu embarcador e chegue ao seu destino com tranquilidade também nas relações de trabalho. E são realidades diferentes, né? Muitas vezes, né? Por exemplo,
na área de abrangência do CETRIM é uma realidade, Belo Horizonte é outra, completamente diferente, e por aí vai, né? Chegar num consenso numa negociação coletiva não é trabalho fácil, né? Não, olha aí, veja bem, o que nós temos feito nos últimos anos? Nós temos negociado de forma conjunta, o Estado inteiro. Como nós temos aqui Legal. 6 regiões com sindicatos patronais distintos, né, no estado inteiro, nós procuramos conduzir as negociações de forma conjunta, para que haja um equilíbrio nesses benefícios, a nível de categorias, salários de categorias e tudo mais, e aqueles benefícios que são comuns, trazendo uma equidade para as empresas e para os nossos colaboradores. Por que isso acontece? Porque tendo essas diferenças todas e partindo do pressuposto que nós estamos negociando para uma categoria toda, nós não estamos privilegiando nem empresa A, nem empresa B, mas sim uma categoria, nós vamos tratar de interesses comuns de toda a categoria do transporte rodoviário de cargas. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas dentro do estado de Minas Gerais, ele oferece condições até melhores do que muitos outros estados da nossa federação. O motorista hoje é bem remunerado em relação às outras categorias? Com toda certeza, Orley. O motorista hoje, além de ser uma remuneração hoje que nós consideramos satisfatória, uma remuneração que contempla as expectativas do motorista, porque hoje é um profissional bem caro, é um profissional disputado, então ele tem o seu valor, ele tem que ser bem remunerado, mesmo porque você vê, um motorista hoje ele conduz um veículo que custa muito dinheiro, então ele precisa estar preparado, né? Com certeza. Você coloca hoje um veículo na estrada que pode chegar aí a R$1,5 milhão montado, rodando na mão de um motorista. Então esse profissional carga, né? é mais a carga. E mais a carga. Então ele tem que ser um profissional qualificado, que receba a sua remuneração que é justa, que consideramos justo. Hoje, para você ter uma noção, hoje os nossos profissionais do volante, hoje, muitas vezes eles são mais até bem remunerados em relação a outros profissionais, digamos assim, profissionais liberais. Sim. Hoje tem profissionais liberais classes hoje que não atingem o ganho salarial que um motorista carreteiro hoje tem. Doutor Aranha, e esse motorista que o Clínio está falando, ele goza de uma tranquilidade extra, né? Que ele viaja, às vezes fica uma semana, 10 dias, 15 dias fora de casa. Ele viajando lá longe, ele sabe que a família dele está amparada. Sim. E tem todos esses recursos, né? Sim. Que o sindicato oferece. A convenção coletiva, ela não acorda só um piso salarial para a categoria, mas diferentes benefícios. E esses benefícios atingem também dependentes e toda a família desse motorista. São benefícios como plano de saúde, que hoje é um plano de saúde disponível para a categoria em condições totalmente diferenciadas, é um plano de saúde familiar. Então, o motorista ele pode estar fora de casa trabalhando, que ele vai ser atendido também em urgências e emergências, mas a família dele que fica continua podendo ser atendida numa rede ampla de assistência, dando tranquilidade para o trabalhador, mas dando tranquilidade também para a família que fica. Além disso, nós temos planos odontológicos, assistência de auxílio alimentação, a diária de viagem, que são remunerações que são fomentadas na CCT com um piso básico que garante com que ele tenha uma alimentação adequada nessa viagem. E a gente está falando do motorista, mas isso se abrange ao ajudante dele, que está e também aos profissionais que ficam nas sedes das empresas. A convenção, ela é para toda a categoria do transporte. Então, todos aqueles que estão dentro das empresas de transporte. Para quem está na estrada e para aquele que fica. Sim. E, acrescentando, a gente tem que lembrar também de todo o sistema SESC-SENAT. Hoje, o sistema SESC-SENAT oferece também assistência a essa categoria, saúde, treinamento, inclusive o CETRIM,
Esse ano de 2026 trouxe uma novidade, que foi essa parceria com o SESC Senat de Uberlândia, disponibilizando treinamento relacionado a lideranças voltadas ao público feminino, mas também, Orley, para aqueles homens que apoiam as mulheres também dentro das empresas. Tem que ter, né? O SESC Senat é um grande parceiro dos transportadores, não, presidente? Exatamente, Orley. O SESC Senat faz parte de um sistema muito grande, que é o Sistema S, né? Uhum. E realmente é o setor do Sistema S ligado ao transporte. O SESC Senat presta grande serviço, é um grande parceiro do CETRIM, porque o SESC Senat oferece serviço que, na verdade, para o transportador e o seu quadro de colaboradores, é serviços que já estão pagos, porque todas as guias que nós, enquanto empresários do transporte, pagamos mensalmente, uma parte é destinado ao SESC Senat. O SESC Senat ele tem uma gama de serviços muito grande, que beneficia tanto o nosso funcionário quanto o seu familiar, a nível de atendimento odontológico, psicologia, fisioterapia, cursos das mais diversificações de categorias possíveis. Então, o SESC Senat é um grande aliado nosso do transporte rodoviário de cargas. Muito bom. Muitas empresas ainda, doutora Ana, têm dúvidas sobre temas como jornada, banco de horas e terceirização. Como é que o sindicato, como é que a sua área da jurídica funciona nesse setor? A assessoria jurídica do CETRIM, ela atua não só para atender o CETRIM, mas todo o transportador do Triângulo Mineiro. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou uma relação que você tem ali, que você precisa se embasar, é só entrar em contato com o CETRIM, com a assessoria jurídica que o CETRIM. Estamos lá todos os dias, Orley, do horário comercial de 8 da manhã até às 5 da tarde, sempre haverá alguém da assessoria jurídica do CETRIM disponível para esclarecer. Lembrando que a convenção coletiva também tem cláusulas que regem sobre esses temas. A jornada de trabalho, a banco de horas e todos os demais fatos que são aquele dia a dia do transportador. Hoje, com a ADI 5322 tendo sido julgado e mesmo com a modulação, o horário de descanso intra e interjornada, ele está especificado. Então, a jornada de trabalho do motorista, e de todo o profissional vai ser um descanso de 11 horas entre uma jornada e outra, e também uma intrajornada, que é aquele horário de lanche, refeição de pelo menos 1 hora. Tá? Também, a cada 5 horas e meia de direção, faz 30 minutos de descanso. E, Orley, é muito importante falar que é a cada 5 horas e meia, 30 minutos, mas esse motorista pode parar antes. Às vezes a situação da estrada está mais difícil, às vezes ele também quer fazer uma pausa para tomar aquele café, ele pode parar antes. O importante é que não passe desses 5 horas e 30 minutos. Também hoje é especificado os pontos de parada e descanso. Mesmo sabendo que nossas estradas e as nossas condições ainda não nos permitem dar esse ponto de parada e descanso de maneira como é regulamentada, como é esperada, o momento dessa pausa ser feito em lugar mais seguro também garante uma segurança para o nosso transportador, para o nosso motorista que está lá e para a nossa equipe de transporte. Então, a gente sempre reforça buscar esse local. Então, essas 5 horas e meia não estando para parar num local seguro, pode andar mais um pouquinho e parar. Ou organizar essa parada também para parar um pouco antes e fazer em um local seguro. É porque existia uma polêmica muito grande em torno disso, né? Porque regulamentaram os horários, tudo mais, mas não tinha local adequado para o motorista parar com segurança. Ainda, Orley, é a nossa realidade. Infelizmente, nem sempre o ideal que está na lei é o que nós vemos no nosso dia a dia nas estradas. Ainda temos muito déficit de locais de parada e descanso seguros, realmente daquela estrutura que nós, transportadores, desejamos, principalmente para a segurança das nossas equipes.
E a gente sabe que hoje as nossas estradas, ainda em questão de segurança, nos deixa a desejar. Há um trabalho sendo feito pela segurança pública, pelos órgãos governamentais, mas nós temos quilômetros e quilômetros de estrada. Minas Gerais é a malha viária maior do Brasil. E os nossos motoristas, as nossas equipes, as nossas empresas, elas não andam só dentro de Minas Gerais, é o Brasil inteiro. Então, tem equipes indo para o norte, para o nordeste do Brasil, para o sul. E as condições das estradas ainda muito diferentes e dos locais de parada e descanso também. O CETRIN se viu às voltas há pouco tempo uma discussão tremenda, né, Cleito, a respeito das balanças eletrônicas, instaladas em várias partes do país, e particularmente aqui na região do Triângulo Mineiro, parece que são duas balanças, que houve um quiprocó tremendo em cima disso. O órgão instalador dizendo que as balanças estavam aferidas completamente, perfeitamente funcionando, aquela coisa toda, e empresas, por seu lado, se defendendo, dizendo que as cargas estavam dentro do peso normal. O CETRIN entrou na conversa. Como é que ficou? Como é que fica? Então, Orley, realmente é uma realidade. As balanças do sistema HS-WIN são balanças eletrônicas que pesam em movimento de até 90 km por hora, foram instaladas aqui na nossa região e, a princípio, aí, no final do ano de 2025, nós tivemos aí esses dissabores com algumas empresas sendo autuadas de uma forma muito incidente. Repetidas vezes, caminhões sendo autuados e gerou todo esse transtorno. E nós, cumprindo aquele nosso dever de instituição patronal, tínhamos que tomar uma atitude, tínhamos que trazer algum resultado para essas empresas, para o nosso setor num todo. Nessa ocasião, o nosso jurídico, atuando diretamente em Brasília, conseguiu uma agenda na NTT, que é o órgão que fiscaliza e coordena toda essa situação. Tivemos lá, em companhia dos outros sindicatos aqui do Estado e também da nossa federação, tratando desse assunto, pedindo que fossem revistos alguns pontos, né, que gerou dúvidas, porque a balança multava com excesso de peso, o transportador provava que carregou com peso devido dentro da capacidade do veículo, que não havia excesso nenhum, ficou-se uma situação controversa. Naquela ocasião foi formado um grupo de trabalho para que fizesse um estudo sobre essa situação, grupo de trabalho esse que ainda continua atuando e deverá continuar atuando, porque, na final de contas, é um canal aberto de comunicação nosso do setor do transporte rodoviário de carga aqui de Uberlândia e de todo o estado. É um canal aberto que nós levamos as nossas reivindicações e temos um retorno de forma mais rápida por parte da nossa ANTT, que é o órgão que rege e fiscaliza toda essa situação. Acreditamos que isso aconteceu uma evolução grande, esse índice de multas ele vem caindo mês a mês, as empresas estão se adequando da melhor forma possível e acredito que o sistema também tem passado por aferições que eu acredito que dentro de pouco tempo nós deixaremos até de ter esse tipo de situação que houve aí precisamente no final de 2025. Nós tivemos há pouco tempo, continua ainda preocupando muito, principalmente o setor do transporte de cargas, aquela obstrução de trânsito para caminhões na zona urbana da 050, também uma parte da 365. Como é que está aquilo, Cleito? O CETRIN está mexendo com aquilo, está trabalhando para ver se reverte aquela proibição? Com toda certeza, Orley. Veja bem, a gente precisa deixar bem clara a situação. Nós, enquanto cidadãos, enquanto instituição aqui de Uberlândia, nós deixamos sempre muito claro essa situação. Não somos contrários de forma nenhuma que tenhamos uma restrição de tráfego pesado aqui em Uberlândia. Isso era necessário em todo o grande centro, e isso tem que ser implantado de alguma forma para nós evitarmos aqui o trânsito de veículos que estão cruzando o nosso município aqui com destinos mais diversos possíveis no país. Então isso sobrecarrega o tráfego urbano e com certeza a restrição ela seria necessária em algum momento.
Essa restrição ela aconteceu. O CETRIM, tão logo tomou conhecimento da portaria que foi publicada pelo DENIT, colocando um prazo, até de um prazo educativo e um prazo de início para essas autuações. O CETRIM, de imediato, procurou as nossas autoridades para poder tratar do assunto. Primeiramente, o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público, né, a própria Secretaria de Trânsito e Transporte aqui de Uberlândia, para entender melhor dessa situação. E lá nós deparamos com um cenário um tanto quanto adverso às empresas que estão instaladas aqui em Uberlândia, principalmente nesse perímetro, que compreende aí do viaduto Regis Bittencourt até o viaduto da João Naves de Ávila na BR-050. E um pequeno trajeto ali da 365, que compreende ali próximo ao Parque do Sabiá, ali daquele viaduto da linha férrea, até após o trevo do Conjunto Alvorada. Procuramos para poder entender e sentamos com essas empresas, sentamos com essas instituições para poder verificar a possibilidade de flexibilização, tendo em vista que a portaria ela não seria revogada, mas ela precisaria ser reformulada de alguma forma para poder não trazer uma situação desconfortável aqui para a indústria, para o comércio e para a população em geral de Uberlândia. Porque você veja bem, nós temos naquele perímetro ali, principalmente da 050, uma restrição em 3 períodos do dia. Então nós teríamos veículos com cargas para chegar em Uberlândia, para atender, para abastecer a nossa cidade, abastecer a indústria com matéria-prima, abastecer rede de farmácias com medicamentos, hospitais, abastecer supermercados e tantos outros segmentos que são primordiais para a sociedade. Então procuramos para poder entender melhor essa situação e verificar se havia essa possibilidade dessa mudança. Mesmo porque nesse trajeto, nesse perímetro aí, nós temos inúmeras transportadoras, nós temos indústrias, nós temos comércios, nós temos concessionárias que ficariam tendo uma dificuldade muito grande. Desabrigadas, vamos dizer assim. Um dos exemplos, vamos dizer para você, olha, nós temos veículos chegando para Uberlândia, com cargas destinadas para Uberlândia, que em determinado momento, no período da manhã, ele não teria condição de chegar na sua garagem, às vezes a 4, 5 quilômetros de distância. Teria que parar no acostamento da rodovia, porque nós não temos um estacionamento adequado para isso. E se acontecesse nesse período, desse motorista estar com o seu horário de trabalho já esgotado, ele teria que ficar, além daquele período, né? Ele teria que ficar mais 11 horas parado para poder chegar, às vezes, a 5 quilômetros na sua base. Então, procuramos, o CETRIM de imediato pediu uma prorrogação desse período educativo para poder evitar a penalização das empresas, né? Pedimos por 90 dias, obtivemos a concessão de 30 dias, que vai se extinguir agora no dia 8 de agosto. Recentemente, agora nós nos aliamos às outras entidades aqui de Uberlândia e fizemos uma manifestação, um documento conjunto que está sendo entregue ao DENIT, com esse mesmo teor. Ou seja, nós estamos CETRIM, ACIUB, CDL, FIENG e UNED, em conjunto num único documento, pedindo que esse período educativo que ele seja estendido, além desses 30 dias, por mais 60 dias, contemplando aí 90 dias de período educativo, até porque se conclua as obras que estão fazendo aqui na região. E paralelamente a isso, o que nós pedimos? Para que não haja esse comprometimento ao abastecimento aqui em Uberlândia, que cargas destinadas a Uberlândia, chegando por essa rodovia, ou cargas saindo de Uberlândia também por essa rodovia, que sejam excluídas da restrição. Por quê?
para não gerar um impacto tão grande na economia e no dia a dia dessas empresas, das indústrias, com essa restrição que acaba penalizando a população de Uberlândia. Cleito, isso assusta, né? Porque é uma coisa tão óbvia. Como é que a indústria, como é que as grandes empresas de Uberlândia vão funcionar sem receber ou trazer e levar mercadoria das quais elas dependem para o seu funcionamento? É uma coisa até meio... Bom, a prefeitura ficou quieta também, não está mexendo. A prefeitura é uma grande interessada nisso, né? Olha, a prefeitura é uma grande interessada. Nós temos em Uberlândia aqui uma questão da mesma forma que temos no restante do país, um problema estrutural. Uhum. Uberlândia é uma cidade que cresceu acima da média nacional, nós sabemos disso, né? Nós temos um anel viário aqui em Uberlândia, uma parte dele aqui, que é o Anel Viário Sul, que foi construído há 20 anos atrás e não tinha entrado em atividade ainda. Um Anel Viário Norte, que uma parte dele hoje não comporta o trânsito hoje todo que é canalizado para aquela região. Então ficou uma situação bem complexa. Mas esses veículos que estão passando por Uberlândia, de uma forma ou de outra, realmente eles precisam ser direcionados para fora do perímetro urbano de Uberlândia, para poder que o perímetro urbano tenha uma condição até estrutural de rodovias um pouco melhor. Como é que vocês imaginam o transporte de cargas daqui a 5 anos, no andar dessa carruagem? Aqui no município, mantendo a restrição, eu vejo que, sendo hoje Uberlândia uma logística tão intensa, pode ser que espante as empresas. Porque se elas não conseguem transitar por Uberlândia, deixa de ser interessante estar em Uberlândia. Não me quer aqui, eu vou para outro lugar, né? Então, Orley, até a pergunta que você fez, e a prefeitura? A prefeitura está conosco nessa tratativa, disponibilizando, buscando também resolver essa questão, um justo termo para que a segurança viária, a segurança da população, mas também essa capacidade que a logística de Uberlândia continue sendo atrativo para as empresas. Porém, se restrições hoje também, está vendo muito cruzamento de dados, resoluções, portarias que impactam diretamente a logística e o transporte. Se torna uma categoria extremamente onerada. Orley, ainda sobre o tema da restrição aqui do perímetro urbano de Uberlândia, nós temos uma preocupação muito grande. Uberlândia ocupa uma posição geográfica estratégica no cenário nacional, onde grandes rodovias passam por Uberlândia. Nós temos veículos trafegando aqui que saem do sul, que vai para o nordeste, que vai para o norte, que vai para o centro-oeste. Então, é uma preocupação nossa essa situação agora com a restrição, porque a precariedade do nosso anel viário hoje, o nosso anel viário hoje que está operante é o anel viário norte, né, onde parte é pista simples, está se instalando ali um pequeno caos em função do grande volume de veículos trafegando. Vem aumentando os índices de acidentes naquela localidade também, está causando engarrafamentos em determinados trevos, que não existem viadutos, são trevos em nível, isso nos causa uma preocupação muito grande. Então, o fato de estarmos desviando esse tráfego para um contorno de Uberlândia, que é o que está acontecendo, ele está trazendo talvez um pouco de preocupação para nós do setor do transporte rodoviário de cargas, e fica aqui um alerta e um pedido aí às nossas autoridades para que olhem com olhos diferentes aquele perímetro, porque talvez o efeito dessa mudança possa não atingir os objetivos que eles esperavam, que nós esperamos que sejam atingidos, em função da precariedade hoje do contorno de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade hoje que mereceria realmente ter um anel viário funcional, um anel viário com pistas duplas, né, que contornasse realmente Uberlândia, tanto na região norte quanto na região sul. O interessante também seria que
essas entidades, antes de tomarem qualquer decisão nesse sentido, que são decisões sérias e importantes, que ouvissem os setores envolvidos, né, para ter uma coisa mais abalizada. Muito bom, gente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Doutora Ana, a senhora tem mais alguma consideração a fazer sobre a assessoria jurídica do CETRIM? Agradeço, Orley, nos receber aqui. Esse movimento do transporte, né? Transporte em movimento diz muito. O transporte realmente ele é pujante, ele está sempre em movimento e o CETRIM se movimenta junto com o transporte. A assessoria jurídica está à disposição de todos os transportadores dentro do CETRIM. O escritório Santos Barão ele montou um escritório dentro do CETRIM, que é a casa do transportador do Triângulo Mineiro. Estamos lá à disposição de todos os transportadores para as resoluções, portarias. Hoje nós estamos fazendo a coleta de dados para levar a NTT sobre o peso, né, essas aferições, trazendo dados para que a gente possa vislumbrar uma modificação, uma atualização e até um melhor entendimento do que está acontecendo para que os nossos transportadores eles atuem de maneira tranquila, foquem no seu trabalho e flua com esse desenvolvimento aqui do nosso município e de todo o Triângulo. Eu gostaria, Orley, de agradecer você também por estar nos recebendo aqui hoje. Um prazer imenso. Prazer é todo meu, Cleiton. Estar mais uma vez com você aqui. Em nome do CETRIM, eu agradeço a você e a toda a sua equipe. E gostaria, nesse momento, de colocar o CETRIM à disposição de todo o transportador rodoviário de cargas aqui de Uberlândia e da nossa região. Né? Procurem o CETRIM, entendam, conheçam melhor os serviços prestados pelo CETRIM. O CETRIM trabalha diuturnamente para prestar serviço à nossa classe de transportador rodoviário de cargas. Conheçam o CETRIM, venham participar conosco, a casa está aberta para todos vocês. Bom, é aquilo que nós já falamos no início aqui, o transporte de cargas é o que movimenta a economia desse país. Todo mundo tem que colocar isso na cabeça e já provou a sua importância algumas vezes em nossa história, né? E o CETRIM desempenha esse papel tão importante de ajudar nesse desenvolvimento do transporte, no esclarecimento, no andamento bem feito do nosso transporte. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Foi um prazer muito grande. Encerramos mais este Transporte em Movimento. Voltamos na próxima semana. Até lá.